noite, gente. Tudo bem? Aqui nós estamos falando à noite, né, Marcos? Exatamente. Boa noite a todos. Mar, boa noite. Prazer estar aqui novamente, levando conteúdo para essa galera aí, né? Segunda parte aí do nosso trabalho. E tá caminhando bem, né, Marcos? Sim, tivemos uma resposta legal, né? Algumas críticas construtivas, né? Então, a gente vai caminhando aí para ajustar e levar um produto de qualidade para o pessoal que nos assiste. Bom, como falamos da semana passada, hoje o entrevistado é o Edmar, né? E queria que o Edmar se apresentasse um pouquinho e depois nós vamos puxando em cima disso que você da sua apresentação. Igual na época de escola ou não? Ah? Apresentação. Falar o nome. Exatamente. É bom, acho que seria o ideal. Vamos lá. Então, meu nome é Edmar Luciano de Carvalho, nascido em Franca, nós estamos falando de Franca, né, Marcos? Exato. Franca é uma cidade muito boa, muito gostosa de se viver, muita gente boa aqui, né? Vamos dar uma enquadrada pra cá, mas está muito forte. E pode chegar mais. Boa. Uma cidade muito boa, né? E a gente tem muito prazer, assim, pelo menos eu, né, falando por mim, tenho muito prazer de estar aqui, de viver aqui. Venho de uma família humilde, né? Não, quando eu falo humilde, humilde no aspecto de ser humilde mesmo, né? De não ter soberba, mas o termo que eu estou usando aqui é no sentido assim, né, de recurso material. Mas a gente foi garimpando, foi trabalhando, né, foi muito bem educado, então conseguimos chegar em alguns postos aí sociais, né, que fizeram com que a gente possibilitasse de estudar, possibilitasse de ter bons contatos na vida. Quando eu digo bons contatos, são pessoas boas do lado da gente, de conhecer bastante coisa, né? E hoje poder ter um pouquinho de background que a gente pode passar num vídeo desse. Maravilha. Bom, pessoal, eu conheci o Edmar através da indicação, né? Meu pai e minha mãe já frequentavam aqui. Não sei se nós vamos falar um pouco da parte espiritual, pode falar também, né? Através do espiritismo, né? Que o Edmar ele trabalha muito nessa linha, ajuda muitas pessoas aí, né? Enfermos, enfim. A gente vai contar isso um pouco mais no decorrer da entrevista. Então, através do meu pai, que frequentava aqui, infelizmente faleceu, está com Deus aí, né? E a minha mãe passou a frequentar também. E a minha irmã trazia ela, e um belo dia não deu para minha irmã trazer, e aí eu vim trazer minha mãe aqui para ser atendido pelo Edmar, né? E aí fiquei conhecendo um pouco mais do trabalho, além, né, da mediunidade do Edmar, né? O Edmar é psicólogo, né? Não de formação. Não de formação. Eu tenho alguns cursos dentro da área de psicologia. A minha base de formação, eu sou hipnólogo, né? Vamos falar, a hipnose está dentro da psicologia. Mas hoje eu me definiria mais como um terapeuta holístico. Exato, então maravilha. Então, através disso, conheci o trabalho do Edmar, e aí hoje sou, além de amigo, cliente dele, né? Então, queria que ele falasse ao decorrer, né? Tem uma vida extensa, já trabalhou em grandes empresas aí, multimarcas, uma delas é a Havaiana, é isso, Edmar? Isso. Então, eu queria que você falasse primeiramente do seu começo, como é que foi o seu começo aí? Nessa indústria, nessa mega potência, como é que você chegou lá, como é que foi as dificuldades que você enfrentou para chegar nesse patamar tão grande, que hoje você é reconhecido em Franca, né, por esse trabalho, faz grandes trabalhos, entrega grandes materiais para grandes empresas. Sim. Se a gente pensar, a gente poderia pensar num Y, né? Então a minha vida tem esse braço espiritual da mediunidade, que é um braço que eu sou bem conhecido, e aí eu coloco também a terapia, o lado meu terapêutico nesse braço, né? E tem o lado da profissão, a carreira
A carreira dentro do que a gente estabelece do universo aí profissional mais tradicional, né? Então eu me formei em design, na época não se falava design, falava em desenho industrial, a definição é desenho industrial. Eu entrei na faculdade em 1995, já tem tempo, numa época que ninguém sabia o que era isso, né? E você enfrentou algum preconceito da família por escolher essa? Não tinha, não tinha preconceito, porque o pessoal também não sabia nem o que era. Assim, Marcos, vamos falar bem a realidade, né? Naquela época lá, a gente era formado para trabalhar, né? Assim, não é formado, a família te dava algum suporte para você já novinho ir para uma fábrica de calçado, que é a realidade aqui da cidade. Sim. Né? Então, tem casos aí de amigos, às vezes uma geração antes da nossa, que a pessoa entrou com 9 anos para trabalhar. Né? Eu comecei, apesar da nossa dificuldade material, eu tive possibilidades, né? A minha mãe, ela me ajudou bastante, muito mesmo. A minha mãe não é bastante, é o suporte que eu tive, né? Um irmão meu, ele auxiliou bastante também nesse processo. Dentro das possibilidades dele, ele sempre fazia alguma coisa e tinha o apoio das minhas irmãs e tal, mas assim, ninguém sabia muito bem como é que era essa questão de ir para uma universidade, de fazer um ensino nesse caminho, né? Porque na época as pessoas chegavam numa 8ª série e era o máximo, né? Ou às vezes faziam um colegial e parava ali. Eu não, na minha cabeça eu tinha essa ânsia de estudar, eu sempre tive isso. E essa vontade, essa busca, né? Essa busca, e até hoje, não paro, é aquilo que eu te falo, né? Estou sempre lendo, estudando alguma coisa, escrevo umas críticas aí, até teve uma crítica que eu escrevi aí, acho que foi ontem, e eu tive um retorno muito bom de uma pessoa que é letrada, que é escritora, então é muito gostoso você ter esse tipo de retorno, né? E lá no começo, uma coisa que eu nasci com isso foi a coisa do desenho. Então, já era uma coisa que eu... Autodidata? Já vim com esse aplicativo aí. E eu desenhava. Eu lembro que tinha na primeira versão daquela novela Mulheres de Areia, tinha lá as esculturas lá que o Tonho da Lua fazia, né? Mulheres de Areia. E uma vez, cara, eu era novinho e eu lá brincando assim na areia, não tinha uma areia que era de construção lá na porta da minha casa, e eu fiz uma escultura lá. E a minha irmã chegou no trabalho, ela não acreditou no que ela viu. Sim. Ela falou, o que é isso? Quem que fez isso aqui e tal? E eu era novinho. Então, quantos anos, né, mais ou menos? Eu devia ter uns 9, né? Sim. Então já tinha essa noção espacial, já tinha, né? E aí então começou assim, e aí eu fui estudando, gostava, treinava muito, desenhava muito. E aí quando chegou na época de vestibular, eu queria fazer arquitetura. Mas aí eu lembro da minha mãe falar assim, meu filho, nós não temos condição de pagar nada, né? Você vai fazer uma faculdade que é integral, que é integral, que é o dia todo. Como é que você vai ser para trabalhar? Né? Então não tinha como. E aí eu lembro que eu numa revista tinha uma revista que chamava Guia do Estudante. E nessa revista, uma pessoa me emprestou essa revista e eu fui ler sobre desenho industrial. E eu falei, nossa, esse negócio aqui é interessante. Fui ver numa universidade particular aqui da cidade e tinha o curso. Então, aí foi outra saga, porque aí assim, prestei vestibular, passei bem. Quando foi para fazer a matrícula, aí dinheiro e aquela dificuldade. Tudo é gasto. E aí eu consegui a primeira parcela, para pagar a primeira parcela. Só que depois não consegui mais. E aí
eu lembro que eu fiz aí abri uma inscrição da prefeitura aqui da cidade, a prefeitura dava algumas bolsas e eu consegui. Aí eu fui, aí a coisa foi acontecendo. Foi. E nesse inteirinho eu trabalhando, então entrei, primeiro trabalho assim foi na área de comunicação visual, depois um amigo me levou para uma grande empresa aqui da cidade. Aí eu fui trabalhar com modelagem para calçado, e ali começou. Porque aí você começou a se destacar. No seu meio. Né, assim, já tinha aquele, talvez, não sei se era destaque, mas assim, alguém me via. Eu diria que se destaca porque aonde você chegou é para poucos. Então, alguém viu alguma coisa diferente em você em meio de 1000 pessoas, em meio de 1000 estudantes, né? Então, realmente, isso aí foi um mérito seu, uma qualidade que você tinha. Eu lembro de um professor que, na época que eu trabalhava nessa empresa, na Amazonas, já tinha uns amigos lá que trabalhavam com uma área de 3D, de design 3D, e eu vi lá um dia e eu falei, eu quero trabalhar com esse negócio aí. E na época, era assim, para quem entende de informática, era DOS na época. Então, nossa, você trabalhar com 3D num sistema DOS, como é que é isso? E ali eu comecei a me interessar por aquilo. E aí na faculdade, eu comecei a me interessar, e esse professor, inclusive ele é amigo, né, até hoje, e um dia ele falou assim pra mim, falou, cara, você é muito esforçado, você é esforçado, e você vai chegar longe, por esse lado seu, porque era difícil, cara, eu trabalhava de turno, eu entrava de manhãzinha, acho que era 5h30 da manhã, não lembro, mas era por aí, então eu tinha que sair muito cedo de casa, parava no meio da tarde, aí eu já ia direto para a faculdade, né, e ele me via lá. Você teve que construir sua própria história sozinho. Esses apoios, assim, por exemplo, tive o apoio da minha mãe, a minha esposa, ela teve um papel primordial no final da minha formação, que foi mais. Você já era casado? Não, a gente namorava. Ah, tá. E eu fiquei um tempo sem estudar por conta de dinheiro. Tinha a bolsa, aí mudou o governo da cidade, aí cortaram as bolsas e tal. E aí, no meu retorno para estudar, ela foi primordial assim para eu voltar, porque ela chegou e me falou, você vai voltar? Eu falei, eu não tenho condição. Ela falou, não, você vai voltar. E um dia ela chegou para mim e falou, conversei com a sua coordenadora lá, você tem que fazer essas adaptações e eu vou te ajudar a pagar. Entendeu? Que maravilha. Então isso é coisa que as pessoas não sabem, né? Sim. Ela até nem gosta que fala disso. Como é que chama a patroa? Cário. Ela vai assistir, mas não dá nomes. Ela até nem gosta que fala disso, mas Não, é importante. Se chama gratidão, reconhecimento, né? E fazia pouquíssimo tempo que a gente namorava, era coisa de 3 meses. Ela abraçou a causa mesmo. Pô, legal. Então, assim, não me conhecia a fundo, assim, para falar, não, eu posso. Não, ela sentiu e quis fazer. Edmar, então, assim, nada caiu de graça no seu colo. Para você chegar numa multinacional igual a Havaianas, teve um processo longo aí, né, nessa caminhada. Eu tenho um grande amigo que hoje ele trabalha no Senai, tem muitos anos já que ele está no Senai. E a gente trabalhou em alguns lugares juntos. Então, a gente costuma falar o seguinte, né, que ninguém sabe tanto da vida um do outro como nós dois. Claro que assim, os pais a gente sabe, né? Sim. Mas eu no meu caso eu não tive pai, mas a minha mãe sabe. Mas assim, de uma amizade, ele fala muito isso, ele fala, cara, eu lembro de você, às vezes você levava a marmita estava muito quente o dia,
ficava, né, a marmita você levava numa mochila e tal, e de repente a marmita azedava. Às vezes o lugar que você estava lá não tinha uma geladeira, um negócio, então a marmita azedava, e você ia comer a marmita e tal, às vezes você tinha que jogar fora a comida. Né? E aí o colega, não, peraí, vamos dividir aqui, né? Então quer dizer, coisas que as pessoas não sabem, né? Que a gente. Exato. Dali se criou uma grande amizade. Esse é um irmão que eu tenho, assim. O nome dele é meio estranho, mas é. Como é que é? Osvali. Osvali? Eu acho que tem poucos nomes com esse nome. Com certeza. Mas foi uma pessoa importante na sua vida. Né? É importante. Um cara que tá. A gente não se vê tanto mais, mas quando se vê, parece que se encontrou ontem. A conexão é grande, né? Isso é importante. E a vida foi transcorrendo, então eu trabalhei um tempo na indústria mecânica, fazendo projeto e tal. E depois teve um tempo que eu dei aula no Senai. E através do Senai é que, eu estou resumindo, tá, gente? Porque é muita história. Mas através do Senai, a Alpargatas, que é a dona da marca Havaianas, me achou através do Senai. E aí eu fui indicado para trabalhar lá. Então, quer dizer, foi um tempo de desafios, mas um tempo de muita alegria. Quem te descobriu para te puxar para Alpargatas? Na verdade, eles tinham uma necessidade de uma pessoa que trabalhasse com 3D, Sim. Na área calçadista. Né? E tinha uma pessoa lá que a gente tinha trabalhado junto, aqui em Franca, e através desse amigão do Osvali, ele indicou e essa pessoa meio que deu uma chancelada lá para me entrevistar. Só que no primeiro processo eu não passei, porque eles contrataram um escritório para fazer essa contratação. E no escritório eles me acharam, porque assim, eu fui muito formal. E eles me acharam muito engenheiro. Não só do engenheiro, só um designer. Exato. Para trabalhar com chinelo.